Eu sou Eduardo Filho e este é o meu colega Clifferson. Nós estudamos juntos no Colégio Militar de Manaus e somos bons amigos. Um dia, Clifferson me convidou para jogar videogame na casa dos seus amigos. Nos divertimos muito com as partidas de futebol por mais de 1 hora. Comemos pipoca e me surpreendi com o que aconteceu logo em seguida. Os jovens que estavam ali começaram a cantar músicas evangélicas e eu percebi que era um grupo da Igreja Adventista. Confesso que me senti muito bem naquela reunião e aqueles jovens eram muito diferentes dos amigos que eu tinha. Depois daquele dia, eu passei a frequentar o local onde se reuniam, chamado Espaço Alfa. Eu apoiei totalmente o meu filho. Ele estava feliz com as novas amizades e sempre que podia eu o levava para as programações daquela comunidade. Eduardo, meu filho, me ensinou a acompanhar pela internet os programas que eram desenvolvidos lá. Tudo era muito bonito e inspirador. Eu sentia paz em meu coração e isso sempre me fortalecia emocionalmente e espiritualmente. Dias depois, meu filho e eu recebemos um convite para ir a um pequeno grupo de oração, na casa de um dos irmãos da igreja. O carinho com que fui tratada, os louvores e o estudo da palavra de Deus me fizeram acreditar que ali não era somente o lugar do meu filho, mas o meu também. A partir daquele dia, eu decidi que frequentaria a igreja junto com meu filho. Uma coisa, porém, me afligia muito: o fato do meu marido não concordar com a nossa aproximação da igreja. Desesperada e sem saber o que fazer, eu procurei o pastor Ricardo para receber dele uma orientação. Mas também havia algo que eu relutava em revelar. Pastor, o que me traz aqui para conversar com o senhor, que eu pedi para a Célia marcar esse encontro com o senhor, é que o que está me afligindo, né, que hoje eu cheguei do trabalho e cheguei aflita em casa para contar para o meu marido, e quando ao abrir o guarda-roupa ele não estava mais em casa, o guarda-roupa estava vazio. E quando eu olhei para o meu celular, ele tinha mandado um áudio para mim, né, dizendo que ele não ia mais retornar para casa devido a ter escolhido, né, a minha religião. O que eu tenho para dizer para o senhor é que o meu marido, ele é um líder de candomblé, ou seja, ele é um pai de santo. Sidilene, quanto a isso, você não precisa se preocupar, porque a igreja é a casa de Deus para todos os povos. Você sempre será muito bem recebida com o seu filho e com o seu esposo também. Ame o seu marido, porque ele não esqueceu de vocês. Nesse tempo ele vai estar pensando, refletindo, e ele vai se lembrar que a coisa mais importante da vida dele aqui na terra é a sua família. E escuta uma coisa, Deus está trabalhando no coração dele. Enquanto você estiver orando, Deus estará trabalhando no coração dele lá. E algo que a gente não imagina, Deus vai fazer acontecer. Eu passei a clamar ao Senhor todos os dias pelo retorno do meu marido e que ele também pudesse aceitar a nossa fé. Eu sabia que estava enfrentando uma grande crise familiar por causa da religião. Meu pai, depois de 30 dias, havia voltado para casa, mas voltou ainda pior. Estava mais irritado com a nossa decisão de nos tornarmos adventistas do 7º dia. Eu tinha a missão de evitar que meu filho se unisse àquela igreja. Eu deveria ir lá para impedir o seu batismo, a qualquer custo. No entanto, quando cheguei na igreja, nada do que eu havia planejado aconteceu. Ao invés de eu ser impedido de entrar no templo, por eu estar com meus trajes usados nos rituais, eu fui bem recebido pelos irmãos e ainda me conduziram até a beira do tanque, onde meu filho seria batizado.
Depois daquele dia, eu me senti muito confuso. Eu não tive forças para impedir o batismo do meu filho. Decidi então viajar sozinho para alguma cidade que tivesse um centro de candomblé, até mesmo para eu me fortalecer nas minhas crenças. Tem passagem para Maués? Tem passagem para Tabatinga? Só semana que vem? Tá bom então. Tem passagem para Fonte Boa? Tá difícil mesmo de sair de Manaus, né? Tem barco saindo para que lugar? Tem para Quari, meu pai. Quari, poxa. Quari. Me vê uma aí. Em Quari não havia um centro para as práticas da minha religião, mas eu poderia ficar alguns dias na casa dos meus tios que vivem lá. Ficando bem longe de Manaus, eu teria condições de pensar sobre o que fazer da minha vida. Minhas amigas se uniram comigo numa jornada de oração que fazíamos diariamente às 6 da manhã, depois da nossa caminhada. Eu, meu filho e meu marido estávamos agora nas mãos de Deus. Embora fosse minha vontade, eu não poderia ser batizada junto com meu filho, pelo fato de não ser casada legalmente com meu marido. Sabendo ele das minhas intenções também de me batizar, ele não aceitou o meu pedido de casamento, o que me deixou profundamente triste. Quinze dias depois de chegar em Quari, eu estava de volta a Manaus. Meu tio havia se tornado um evangélico e durante a minha permanência em sua casa, me mostrou na Bíblia o quanto eu estava errado nas minhas convicções. Ele me aconselhou a voltar para minha família em busca de uma nova vida. Então, liguei para minha mulher e pedi a ela que me buscasse no porto. O que eu posso fazer para ser um bom marido? Eu sei que eu preciso mudar. Você me ajuda? Eu recebi em minha casa um novo marido. Ele abandonou todas as práticas do candomblé, se livrou de tudo que o ligava à sua religião e passou a frequentar as reuniões do nosso pequeno grupo. Numa simples, mas significativa cerimônia, nós nos casamos e passamos a viver como marido e mulher, segundo as orientações de Deus. Toda essa mudança de atitude do meu marido possibilitou então definitivamente a realização do meu batismo. Fico emocionada com o poder transformador de Deus na nossa vida, dando-nos uma nova disposição para estudar a sua santa palavra. Todos os dias estudamos juntos a Bíblia e oramos pela nossa família. Quando me afastei do reino das trevas, eu sofri fortes perseguições. Fui até jurado de morte. Eu clamei a Deus pelo livramento completo das forças do mal e que os santos anjos de luz formassem um escudo protetor ao meu redor, literalmente. Hoje, eu revelo que as entidades ficaram de fora da igreja no dia do batismo do meu filho e nunca mais entraram em minha casa. As mudanças que tive em minha vida vão muito além de apenas ter novos amigos, cuja influência edificaram minha família. Eu estou tendo mais saúde e consegui também perder peso. O papel da comunidade da igreja, participando de todo o processo de mudança, com o apoio das orações, da amizade, do acolhimento, são a maior demonstração de aceitação e amor. Meu marido se tornou um colaborador do Ministério da Mídia. Não medida esforços para estar presente ajudando em todas as programações do Espaço Alfa. Eu continuo orando diariamente por ele, para que ele se entregue definitivamente ao Senhor.
Seu testemunho de fé, com certeza, servirá de exemplo para muitos que ainda se encontram perdidos no mundo das trevas espirituais. Louvado seja Deus!